Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos. Esse é o vídeo de abertura do curso de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia, um vídeo bastante rápido, só para eu passar algumas informações aqui para vocês que vão fazer o curso comigo nesse primeiro semestre de 2024. Vamos lá rapidamente a estruturação do curso. Então nós temos aqui as aulas teóricas com base no livro-texto. O livro-texto é o livro do Cengel e Boles de Termodinâmica, e a importância dele, eu já vou voltar a isso, é que as questões que vão cair na prova vão ser inspiradas nas listas de exercícios desse livro. Eu sigo mais ou menos a estruturação dos tópicos desse livro. Além disso, não é só o livro, mas a gente vai ter várias aulas tutoriais nas quais a gente vai fazer um cálculo, Quando eu falo aula tutorial, é um cálculo de um exemplo completo, partindo, por exemplo, de uma planilha em branco, e a gente faz todo o memorial de cálculos ali daquele exemplo. Então, por exemplo, a gente vai gerar algumas planilhas Excel com esses exemplos elaborados. Além disso, teremos alguns tópicos especiais, palestras complementares. Isso pode, inclusive, variar ao longo do semestre em função do interesse que vocês eventualmente manifestem. O próximo tópico importante é com relação à presença. Conforme aqui as nossas normas USPianas, a presença obrigatória e controlada, eu já vou explicar o que é esse controle, mas são os questionários relâmpago, os pop quizzes, como eu vou explicar. Então, com relação à presença. A questão da avaliação, eu faço um tipo de prova um pouquinho diferente, que eu chamo de provas Blitzkrieg, e via e-disciplinas, então são provas online. Tá? Eu vou também entrar no detalhe tanto da explicação dessa história da presença ou telepresença, e a questão da aplicação das provas, as provas Blitzkrieg. Vamos lá, eu estou dando bastante ênfase nisso, o curso é presencial, significa que o aluno tem que estar presente no dia e no horário da aula. Agora, se essa presença é real, física, na sala de aula, onde eu vou estar, é isso, mas pode ser também o que eu chamo de telepresença, através das transmissões pelo YouTube. Então, vamos entrar mais no detalhe. A gente tem toda uma programação de tópicos com datas. Aqui vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, a gente já tem programado dia 26, 27, Introdução e Conceitos Básicos. A gente tem aula na segunda e na terça, então eu estou colocando esses tópicos por semana, e dentro deles, obviamente, a parte tutorial eventualmente, tá? Então, Introdução a Conceitos Básicos, na segunda semana, Energia e Desordem, etc., vocês já entenderam. Bom, nós temos aqui a Semana Santa, numa aula, e a primeira avaliação no dia 16, tá? Isso na terça-feira, no dia anterior, na aula anterior, então a gente tem uma aula só de exercícios e dúvidas. Tá? Bom, e aí continua, a entropia e tal, e a nossa última avaliação no dia 2/7. E repara, já tem uma coisa aqui importante, Aqui tem a avaliação que eu estou chamando de P1, no dia 2 a avaliação P2, aqui ficou um errinho, Aqui P2 e sub da P1, tá? E depois no dia seguinte, na semana seguinte, a sub da P2. Então a gente tem, na verdade, duas provas, P1 e P2, e cada uma delas tem a sua sub, correto? Essa planilha já está lá no e-disciplinas, vocês podem baixar, e é importante isso que eu vou dizer agora, ela pode ser modificada ao longo do semestre, tá? Isso acontece em função aí de circunstâncias. Então, atentem para essas duas datas aqui. E na verdade a terceira ali no dia 8/7, onde a gente vai ter a sub da P2 para aqueles que precisarem. Bom, com relação aqui a alguns pontos, as questões, como eu já havia dito, são inspiradas nas listas do livro-texto. Então, os alunos às vezes me pedem, professor, você não passa a lista de exercícios? Não, porque na verdade são as listas do livro-texto, e eu indico o capítulo certinho, onde você encontra as listas pertinentes àquela, por exemplo, àquela prova. Com relação ao cálculo da média final,
Então a gente tem a P1, né, essa nota P1 na verdade é o máximo entre a nota da P1 mesmo, que seria feita aqui, e a sub da P1, que no caso então seria feita no dia 2/7. E aí a mesma coisa para P2. O pessoal sempre pergunta, essas subs, né, elas são do bem, né, o significando que é sempre o máximo entre essas duas notas. Se você tirar 0 na sub aqui, não tem problema, vai contar a nota da P1, como, né, a fórmula matemática diz aqui. E o cálculo da média final é 35% da P1 mais 65% da P2, e é assim por causa do conteúdo, né, a quantidade de conteúdo até a P1 e a quantidade de conteúdo até a P2. E tem um detalhe importantíssimo, né, que esse conteúdo ele é cumulativo, ou seja, quando você fizer a P2 aqui, na verdade você vai estar usando, por exemplo, equações de balanço de energia para sistemas fechados. Tá? Então não são conteúdos estanque. Ok? Vamos em frente à questão talvez mais que suscita dúvidas, vocês não estão acostumados, imagino, né? As tais provas Blitzkrieg. Existe um vídeo em que eu explico isso. Na verdade é um tipo de prova que eu desenvolvi até bem antes da pandemia, por isso que eu coloquei aqui alguma coisa de biologia para explicar. Já venho fazendo isso há pelo menos 10 anos, através do YouTube inclusive. Então eu tenho alguns vídeos ali mais elaborados para explicar essa prova. Mas essa figura aqui me permite explicar também facilmente. Imagine uma célula-tronco. O que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que tem o potencial, né, de se transformar em várias outras células. Na verdade, em todas as outras células. Né? Células do sangue, células de gordura, de músculos, tá? Os neurônios, as células epiteliais, os blastócitos, né? etc, etc, etc. Então, a prova é mais ou menos isso. Né? O que o professor prepara é o que eu chamo de metaprova, uma prova que tem condição, tem o potencial de ser instanciada, especificada, né, para cada um dos alunos. Tá? Então ela funciona assim, o meu trabalho de preparar é grande, porque eu tenho que, na verdade, preparar uma fórmula de geração das provas. E aí cada aluno faz uma prova que é individualizada. Tá? E para dar um exemplo, para não ficar muito no abstrato aqui, né, eu peguei um exemplo de uma prova de um ano aqui, tá? E é o seguinte, então imagina o seguinte, é uma prova ali da P1, na verdade, né? Então vamos até ler, vale a pena a gente ler. O primeiro estágio de um sistema de compressão de gás aspira 108 kg por segundo de propano, tá? etc, etc, etc. Em seguida o gás é resfriado isobaricamente. Então as duas coisas importantes aqui, propano e isobaricamente. Então, como é que é a questão da metaprova? Então, a metaprova aqui pode ser propano, para outro aluno pode ser butano, para outro aluno pode ser uma mistura de gases, entenderam? Além disso, os dados, né, esse 108 pode ser 110 para 1, tá? E mais ainda, agora sim, o que realmente diferencia uma prova da outra. Para um aluno pode ser uma compressão, um resfriamento isobárico, como está aqui, ou pode ser um isentrópico, né? Ou qualquer coisa do tipo. Né? Tá? Então, conforme eu vou mudando algumas condições aqui da prova, vai mudando o caminho de cálculo de cada uma das questões. Né? Então, isso é muito importante. Do ponto de vista prático, vai mudando o formulário mesmo. Né? Uma compressão isobárica é completamente diferente de uma compressão isotérmica, por exemplo. Tá? Ok? E aí, a questão das perguntas, né? O que é perguntado. Né? Então, 1, 2 até o 7, e aí as questões, por exemplo, no meu exemplo aqui, né? A temperatura na descarga do compressor, a variação da entropia do gás. Então, essas perguntas elas vão sendo feitas e elas também são cumulativas. Porque às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas não avalia o cálculo, né? A ideia, né? O conceito que está por trás do cálculo, avalia sim. Tá? Porque justamente para você calcular essa potência, você vai ter que ter calculado o CP médio, vai ter que ter calculado a entropia, tá? Então, acredite em mim, isso funciona muito bem em termos de avaliação, e essa é a prova Blitzkrieg. Tem um detalhe importante que é o tempo, né? Normalmente é um tempo curto, por isso o nome Blitzkrieg ali. Em geral, alguma coisa entre 30 minutos, 45 minutos, mas uma outra
detalhe importante aqui, né? Dependendo se os alunos, ou se um aluno em particular não tem muita afinidade com esse tipo de prova, vamos ser diplomáticos, né? Eu aplico uma prova convencional com o aluno, tá? É só marcar o dia e a hora eu aplico essa prova convencional, correto? Bom, mais detalhes, né? Justamente tem o vídeo lá, eu conto toda a história de como é que eu cheguei nesse método de avaliação aqui. Tá? Então, atentem para o fato de que o tempo é curto e a prova é feita pelo E-Disciplinas. Vamos em frente, a questão da presença. Eu coloquei ali no título, né? Obrigatória, depois uma conjunção adversativa. Então, eu quero dizer o seguinte, a presença em sala, porque, como eu disse, o curso é presencial, tá? Não existe curso não presencial para nós, tá? Então, eu vou estar no dia e na hora na sala de aula designada, tá? E a presença é controlada através dos questionários relâmpago, os pop quizzes. Mas, tá, o professor aqui, ele aceita o que eu chamo de telepresença. Tá? É uma presença, porque é no mesmo dia e na hora, só que não na sala. E a presença, então, é controlada através das respostas dos questionários ali relâmpagos, só que postadas no chat, correto? Então, assim, só para vocês verem, isso aqui é uma foto de algum ano aqui, né? O questionário, ou questionário relâmpago, o pop quiz, né? É uma questãozinha muito, muito simples, né? Porque o reaquecimento do vapor no ciclo de Rankine aumenta a sua eficiência de conversão. Então, é um questionário que é 60 segundos, em geral, dou 60 segundos para responder, mais do que suficiente, tá? E aí, múltipla escolha. Quem está em sala responde numa folha de papel, né? Uma folha de resposta que eu distribuo na hora, e quem está na live, né? Na transmissão ao vivo, responde aqui no chat. E é importante ter um formato para fazer essa resposta aqui, esse formato é importante, tá? Mas antes de eu prosseguir, né, já está terminando, uma espécie de disclaimer aqui, que eu até coloquei por escrito. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então é o seguinte, isso aqui é, digamos, é a posição oficial da USP. Os cursos na USP não são presenciais. Os cursos da USP são presenciais, tá? A possibilidade de contabilizar a telepresença é uma flexibilidade oferecida pelo professor, que, no entanto, não o compromete em relação a possíveis problemas na transmissão da aula, problemas com o equipamento do aluno, etc, etc. Então, vocês entenderam, né? O curso é presencial. Se você quiser assistir pela live, não tem problema, só que não tem problema do ponto de vista da contabilidade da presença. Mas se der algum problema com a internet, né, aí isso não compromete, nem pode comprometer o professor. Correto? Então o aluno vai ter falta, né? Caiu a internet, o aluno vai ter falta, né? A menos que haja algum motivo aí de força maior. Ok? Bom, então essas presenças elas são controladas, como eu estava dizendo, né? E é importante aqui o seguinte, olha, então destacando aqui para vocês, para quem for responder no chat da live, tá? Existe um formato que é importante seguir esse formato. O formato é colocar @professor Seleguin, que é o meu canal, né? O número USP, a questão e a alternativa selecionada. Eu peço assim porque eu fiz um software, né, que extrai esse string aqui do chat e contabiliza a presença automaticamente. Os questionários físicos, né, em papel, obviamente eu faço isso à mão mesmo, tá? Isso gera, então, uma planilha de presença, né? Então, no dia 9/8/23, era a primeira aula, estava todo mundo presente, e aí, então, vai sendo contabilizado. Correto? Então, lembrando, né, por favor, sigam esse string aqui, porque senão depois a gente vai ter problema aqui com relação à contabilidade da presença. Ok? Então, né, a questão do canal, né, eu tenho um canal ali, YouTube, já tem uma certa idade esse canal, né, bem de antes da pandemia. As aulas são transmitidas ao vivo aqui no canal. Elas ficam gravadas para vocês assistirem a posteriori. Caso você perca a aula, tudo bem, você tem a falta, mas
Se você quiser assistir a aula, também não tem problema, ela vai estar gravada ali, tá? E como eu estou dizendo, né, no caso de você assistir pela live, a presença é contabilizada pelas respostas colocadas ali no chat. Correto? Só para terminar, né, alguns avisos importantes. Então, o repositório de aulas vai ficar lá no meu canal. Na verdade, eu crio um playlist, tá, para cada semestre, para cada, né, ano e semestre que eu dou aula, eu tenho lá playlists específicos. Inclusive, esse curso mesmo, ele já tem inteirinho na internet, né, caso você queira assistir alguma aula, já pode, dos anos passados. A transmissão, então, é só colocar PC Leguin, que é o nome do meu canal, /live, né? Quando tiver uma live vai aparecer. E isso é importante, né? As palestras ali, ou a palestra sobre aquele tipo de avaliação, está nesse endereço aqui. Isso aqui foi, na verdade, um evento da comissão de graduação. Na verdade, eu dei essa palestra aqui na USP, mas também na Unicamp, né? Isso foi durante a pandemia, o pessoal estava meio perdido em como fazer essa avaliação online, e eu tinha esse método, né? Então eu fiz essa palestra, explico direitinho, tá? Então isso aqui foi um evento da nossa comissão de graduação em que eu expliquei esse processo, a história de como cheguei ali nesse método que eu chamo de Blitzkrieg. Correto, pessoal? Então é isso, a gente se vê aí no primeiro dia de aula. Até lá então.